Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Empreendedorismo de impacto, um conceito geral de usar negócios para criar impacto social positivo. Modelo de gestão próprio, startup. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, sou Martina Rodrigues, advogada e consultora. Hoje vamos ver como transformar uma paixão esportiva em um modelo de negócio sustentável e socialmente relevante. Administrador, contador, ex-professor da URGS, ex-colaborador da PwC e da Andrade Gutierrez e agora fundador da Celtic Five Social Club. Estamos aqui com um convidado que trocou as planilhas do Big Four pelas luvas de boxe, mas sem perder a precisão dos números. Bem-vindo ao programa, Luiz Felipe Regadas. Obrigado, Martina. Obrigado, Sérgio, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente conversar um pouco desse negócio tão inspirador. A gente que agradece a tua disponibilidade de estar aqui com a gente. E queria te perguntar, assim, para iniciar a conversa, né? Em que momento, assim, o consultor decide empreender? E qual a influência das Big Four, a PwC, para ser preciso, né? Nos processos de implementação do negócio? Bom, o boxe entrou na minha vida na época de Big Four. Ele foi um esporte pelo qual eu fui convidado por um colega meu de trabalho, o Gustavo Correia, né? Todo mundo conhece como Zé Pretinho, para praticar boxe, para a gente sair um pouco daquele ambiente que é muita pressão, né? E bastante estresse. Eu me afastei do boxe com o passar do tempo e como é que o boxe voltou para minha vida? Ele voltou através de uma história que o início, não é uma história que tem um início triste, mas o final é feliz. Era a pandemia, né, 2020, e eu estava ajudando meu pai a cobrar os inadimplentes da empresa dele. Então, falando aí por volta de junho, muita incerteza ainda sobre aquele cenário econômico, qual era a extensão de fato que ia ter aquele evento, né? E meu pai teve um AVC hemorrágico, né, uma situação bem séria, assim, e ficou hospitalizado por um mês. E nesse meio tempo, eu me lembrei do benefício que o boxe me trouxe lá no início dos anos 2000, 2005 talvez, na época de Price. E eu chamei um amigo meu que dava aula de boxe de forma individual, né, para me dar aula na empresa. E eu voltei a treinar boxe com ele aí em 2020. E aí começamos a treinar, né, com o intuito de voltar a praticar o esporte, também me distrair um pouco, né? O pai ficou hospitalizado, se não me engano, foi 29 dias. Eu dormia com ele todos os dias no hotel, aí ia para a empresa para ajudar o que dava e praticava boxe para preencher essa lacuna de esporte barra terapia. E aí a gente postava algumas fotos no Instagram pós-treino, né? Eu e o Felipe Honorato, hoje é meu sócio, né? E o pessoal começou a nos perguntar, pô, onde é que tu tá treinando? Tenho vontade de treinar? Como é que é? E ali me acendeu uma luzinha, tem uma oportunidade de mercado aqui, né? Isso a gente está falando de metade de 2020 e o Celtic Fight nasceu em 2021. Né? Qual foi a influência agora do período de PwC, né, ou de Price, nessa transição toda? A gente montou um negócio desde o zero. Né? O esporte no Brasil, eu ainda vejo muita oportunidade, porque ele é empreendido muitas vezes por ex-atletas, ex-competidores, ex-lutadores. E o nosso caso foi diferente. Né? Nós éramos 4 sócios, com formações diferentes. Era um engenheiro, um advogado, eu sou administrador e contador, o outro sócio é educador físico. Então, desde o início, a gente resolveu montar um negócio. Né? A gente contratou um escritório de arquitetura para fazer o negócio. A gente fez uma RFP para contratar um sistema para o negócio. Já desde o início ter informação dentro de um sistema único. A gente contratou um RP sem ter o negócio nem pronto. Né? Contratamos um escritório de design para fazer a marca. Então, desde o início, mesmo antes do negócio nascer, a experiência de Price, assim, na época, me trouxe, assim, a mentalidade de montar um negócio já com um certo padrão. Né? Não só para facilitar a gestão, mas também, que sempre foi um desejo do sócio, né? E a gente pode explorar mais para frente, que é a questão da expansão. Então, basicamente, assim, a Price, ela me trouxe um pensamento de sempre quando for empreender, né, tu procurar empreender de acordo com as melhores práticas. Dentro Né? de um planejamento, né? Porque naquela época que eu trabalhei lá, e foram bastante tempo, foram quase 9 anos, se eu não me engano,
a gente atendia grandes empresas. Era o Grupo Gerdau, Companhia de Petróleos de Ipiranga, o Sim. Polo Petroquímico, enfim, diversas empresas. E nesse tempo eu tive contato, né, convívio e pude aprender com melhores práticas. Então eu peguei toda essa bagagem, claro que guardada as devidas proporções, né? Eu não vou querer aplicar num pequeno negócio que se aplica em grandes empresas. Claro. Mas sempre assim procurar desenhar processos de acordo com o tamanho e complexidade do negócio. E como um ex-professor de sistema de informação, né, você ensina como dados viram decisões. Quais foram os indicadores chaves vitais que nortearam, né, a materialização do teu negócio? Primeiro, a primeira decisão, né, não vou falar um pouco de indicador, foi um pouco de sentimento e vontade de empreender. Né? O sentimento, a vontade, eu sempre fiz esporte desde criança, e o sentimento foi quando eu vi aquela demanda reprimida que nos procurou no Instagram. Né? Depois, voltando um pouco da questão dessa bagagem acadêmica, a gente já fez, a gente contratou, melhor, um sistema desde o início para sempre ter toda a informação da empresa dentro de um sistema. Né? No início é muito difícil ter indicador porque a gente tem que também ter humildade, a gente não conhecia do negócio. Né? Então, com o passar do tempo, a gente foi entendendo como é que aquele negócio se desenvolvia, como se operava, né? Um negócio bem diferente. E a partir aí de alguns meses, e posso dizer que foi bem no início, a gente desenvolveu uma série de indicadores. Né? Por exemplo, até hoje, né? A gente mede, o nosso principal canal de venda é rede social. Então eu meço hoje quantas pessoas nos chamam através de anúncio. Eu meço o custo por clique. Né? Depois do custo por clique, é quanto o cara nos chama, dessas pessoas que nos chamaram, quantas pessoas de fato têm interesse em vir conhecer o nosso negócio. Porque o meu negócio é um negócio presencial, eu não consigo vender online. Então ele tem que vivenciar a experiência. Então qual é o segundo passo que eu meço quanto desses alunos que me chamaram no Instagram passaram as informações para agendar uma aula experimental. Então esse é um segundo indicador, quantos agendamentos de aula experimental eu tive. Né? Eu estou partindo do pressuposto que eu estou com uma receita zero. Né? Então, quantas aulas experimentais eu tive? O próximo indicador que a gente monitora, quantas aulas experimentais efetivamente tiveram? Porque muita gente marca por curiosidade e não aparece. Então, quantas aulas tiveram? E depois, o indicador, que é o primeiro indicador econômico-financeiro importante, é quantos a gente converteu. Então, a partir daí, a gente está falando em receita. Né? Então, isso seria um fluxo, nosso fluxo de vendas inicial. Depois disso, eu meço o custo de aquisição do cliente, o famoso CAC. A gente mede o LTV, que é o Lifetime Value, é quanto tempo esse cliente fica comigo, né? Quanto tempo eu tenho essa receita recorrente, desculpa. Qual é a nossa retenção ou a nossa taxa de não renovação, que é o churn, né? Que se fala muito nesse mercado do fitness. Então, tudo isso a gente mede, e tudo dentro do sistema. Então, assim, a questão quando a gente fala de sistemas de informação gerencial, né? Hoje a gente usa um ERP único, né? Que está toda a informação ali dentro, e toda a informação a gente extrai desse repositório. Né? Eu não tenho nenhuma informação acessória, com exceção da questão de alunos que nos chamam via Instagram ou via WhatsApp, que nesse momento ainda, excepcionalmente, eles não estão no sistema. Mas a partir do momento que eles nos passam os dados, o nome, o telefone, o e-mail, que é o que a gente pede basicamente, ele nasce dentro do sistema e a partir daí todo o monitoramento dele é dentro do sistema. Toda a história dele fica ali dentro, gravada conosco. Muito bom. Felipe, a tua experiência também pelo setor da construção, né, te fez lidar com margens, prazos, né, rigorosos, né? Como essa experiência te ajuda aí a mitigar a sazonalidade típica assim, do mercado fitness, né? A experiência do mercado da construção foi bem diferente. Né? Eu saí do mercado de consultoria e fui para o mercado de construção de infraestrutura. Né? Então, eu pude ter o privilégio de trabalhar do início, meio e fim da obra do Beira-Rio. Né? Então, foi a obra assim, que eu pude acompanhar de perto como é que um gigante desses trabalha e como é que sente essa pressão de prazo, preço, gestão de equipe. E ali eu conheci dois engenheiros maravilhosos, né, que é o Roberto Maia e o Lúcio Mateucci, eles que tocaram a obra. Então eu acabava vivenciando, por mais que eu fosse da área comercial, eu acabava me envolvendo muito no dia a dia ali da construtora para auxiliá-los no que tangia assuntos comerciais, porque como era uma obra de Copa, ela tinha alguns desdobramentos políticos, envolvia a prefeitura, envolvia o comitê organizador local, enfim.
né? Então, a primeira bagagem que o mercado da construção me trouxe foi a questão de gestão de prazo e orçamento, né? E antes de falar da sazonalidade, eu trago isso para o início do nosso negócio, porque a gente já fez 2 obras de academia, né? Nós iniciamos na Nova York, né? Pegamos um imóvel que não tinha nada, e a partir daí a gente pôde, de novo, né? Guardadas as devidas proporções, né? Aplicar aquela experiência que eu vi muitos dos engenheiros usando na prática ali de gestão de obra, gestão de equipe, questão de orçamentação, prazo, né? Então isso a gente usou na Nova York, e agora recentemente, né? A questão de menos de um ano atrás, a gente teve que mudar a academia de endereço, saímos da Nova York, fomos para João Vale, ali perto de Guatemi, passamos por tudo de novo e de uma forma bem mais tranquila, porque a gente aprendeu também bastante da primeira vez. Com relação à pergunta, Sérgio, sazonalidade, né, o nosso mercado ele é bem específico, né? Tem a sazonalidade do inverno, muita gente acha que dá baixa, mas para nós o inverno ele não é tão sazonal, porque a gente aprendeu algumas ações comerciais para procurar minimizar o efeito da sazonalidade do negócio. Então, a gente tem alguns períodos que são bem complexos. Primeiro, o início de inverno, né? Que o pessoal geralmente, quando o nosso inverno é muito rigoroso ou chove muito, a gente vê que diminui a presença dos alunos na academia. Porque, aí falando de indicador de novo, né? A gente tem alguns indicadores que é a quantidade de alunos por hora. Então, eu meço quais são os meus horários de pico para fazer ações para movimentar os horários de menos procura. Então, no inverno, a gente tem algumas ações comerciais para diminuir esse efeito de sazonalidade. E no verão, por incrível que pareça, a gente tem um fenômeno aqui que dezembro, todo mundo vai para o litoral e volta agora, pós-carnaval, início de aula. Então, o verão, às vezes, para nós é uma surpresa, porque o pessoal também foge. Que a gente acha que o mercado fitness, assim, que a gente por mais que a gente se enquadre num clube de luta, o pessoal busca por uma questão de boa forma para o verão, né? A gente está conseguindo criar um ambiente lá, que até o nome é Social Club, que a pessoa frequente o ano inteiro, com outro propósito. O porquê disso? Porque eu quero tirar a sazonalidade. Eu quero que ele viva, que ele sinta parte daquele clube o ano inteiro. Então, a gente tem ações comerciais e ações de pertencimento de comunidade mesmo, né? De eventos, a gente faz uma festa grande com o nosso aniversário, né? Ela já ficou bem famosa entre os alunos. A gente procura fazer ações de pais e filhos, enfim. Tem diversas outras iniciativas que a gente faz ao longo do ano, né? Muito com foco comercial, daí para tirar esse efeito da sazonalidade, até para a gente poder também ter uma receita previsível, né? Porque senão fica muito complicado hoje tu fazer a gestão de um negócio onde tu tem meses espetaculares e meses muito ruins. É que Porto Alegre ou é o Forno Alegre ou é o Iceberg Alegre, porque... Às vezes a gente tem a mesma estação no dia. A gente então... acorda com uma temperatura, no meio da tarde está outra e vai dormir com outra. Então, é um desafio, mas enfim, a gente, nesses 4 anos que tem o nosso negócio, a gente está aprendendo. A gente está aprendendo ainda, a gente não pode achar que a gente sabe tudo ainda, né? É um negócio relativamente novo. Mas a gente procura eliminar os efeitos da sazonalidade hoje com ações específicas comerciais, ou com ações específicas também para público estudantil. É um público que tem nos procurado bastante agora no novo endereço. A gente está próximo de escolas relevantes da nossa região ali, então isso tem ajudado bastante. Então é criatividade também, né? Bastante assim para a gente poder manter a academia sempre movimentada. Mas enquanto toma uma aguinha, vou mandar um abraço especial para nossa audiência, para Iracema aqui de Porto Alegre, a Eliane de Bragança Paulista, a Rimena de Montevidéu, Uruguai. Aproveito para lembrá-los que a série de e-books Personalidades Vitoriosas, Winston Churchill, Dom Pedro II, Pais Fundadores da América, e a série Caminhos da Vitória, Guia Prático para Sua Vitória, Plano de Mandato, Persona Política já estão disponíveis no site da Amazon. E lembro você que quer sair candidato, nos chame através das nossas redes sociais, Vitória Consultoria Política. Eu aproveito para os agradecimentos aos nossos parceiros, SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações, Facas Dom Cássio Selaime, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações, Mária Incorporadora, construtora referência na capital, na Serra e no litoral e em empreendimentos imobiliários, Beck de Souza Engenharia Limitada,
38 anos de engenharia consultiva. Cicepot, Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplanagem em geral. Juntos somos mais fortes. E vocês, através do nosso QR Code. Mas retomando, o nome Social Club do Celtic Fight, né, sugere algo além do treino físico. Eles te indicam um valor que foge às academias de lutas genéricas. O Social Club ele tem uma história curiosa, né? Porque a gente sempre quis se posicionar como, não como academia, né? A gente está inserido no mercado que o ambiente da luta ele é muito hostil. A gente tem muito, às vezes, preconceito de tentar se desafiar ou praticar, achando que vai chegar no ambiente e vai ter que apanhar para aprender, né? Então, a gente identificou isso como uma possível barreira de entrada lá atrás, quando a gente fez o nosso planejamento estratégico, quando a gente foi montar o negócio. E a gente teve a ideia de criar um nome Social Club, né? O que seria o Social Club? É um ambiente que tu vai lá não só pelo treino, né? É uma academia, né, com um espírito de clube. É que tu vai lá, sinta à vontade. Eu treino com a minha esposa, tem pais que treinam com filhos, né? Nosso grande desafio, né, e quando a gente fala em Social Club e tal, eu falo bastante isso para os nossos alunos, que o nosso ativo intangível, né, pegando um termo da contabilidade, assim, é fazer as pessoas saírem de lá melhores do que elas entraram. Então, é fazer um ambiente agradável, é um ambiente com muito respeito, com muita educação. Se tu podes aprender, né, o esporte boxe, ao qual a gente se propõe a ensinar, de uma forma que tu só tenha o bônus e não o ônus, tu não precisa apanhar para aprender a boxear, né? Nós temos alunos de 12 anos, né, pegar o caso do Diguinho, né, o filho do Duque, que é um médico que treina conosco, até o seu João Coelho, né, o seu João Coelho que tem, se eu não me engano, faz 71 anos esse ano, treina todo mundo junto, né? E o seu João Coelho até é um caso bem, bem emblemático, assim, porque eu conheci ele na época da Price, né? Eu auditava a empresa que o seu João trabalhava, e quando ele chegou lá para fazer aula experimental conosco, eu chamei ele, né? O senhor não é o Coelho e tal. Ele ficou impressionado, né? Como é que eu sabia o nome dele? Mas é porque também essa característica, assim, eu acabei desenvolvendo na época que eu dei aula na URGS, né? Eu gostava de chamar os alunos pelo nome. Então, isso também é um apelo do nosso negócio. Não, a gente não chama ninguém por, é o alemão, é o moreno, é o, sei lá, o cabeludo, ou é o careca. Não, né? Eu faço questão de estar em todas as aulas experimentais, eu faço questão de chamar todo mundo pelo nome para todo mundo se sentir parte daquilo ali, né? Então, por isso, assim, nos inspirou muito a questão do nome Social Club. É tu chegar lá e te sentir bem. Muito bom. E tu já deu uma tocada aí no assunto, mas eu vou repicar aqui. Consultores vivem de processos, né? Com isso, podemos dizer que houve uma padronização assim, do método de ensino nos treinadores, assim, né? Para que a qualidade da aula não dependa apenas de uma pessoa, mas sim de um sistema Saltify, vamos dizer uma coisa assim. Tem. É. De novo, né? Desde o início, a gente sempre se preocupou em montar um modelo que a gente pudesse replicar. Tanto na questão de gestão quanto na questão técnica. Obviamente, o negócio fica comigo e a questão técnica fica com o nosso sócio, que é o Felipe Honorata, que ele é o coordenador técnico, né? O head coach, enfim. Sim. E desde o início, a gente tem hoje um método nosso, né? É um método de treino, né? A gente tem uma metodologia de treino. Então, o Felipe ele desenha todo ano. Ele tem macro, meso e micro ciclo, ele desenha isso, ele define o que vai ser trabalhado de semana em semana. Então, isso a gente tem um padrão, né? A gente tem um padrão de aspectos técnicos que vão ser trabalhados. Nós temos um padrão de início e final de treino, né? Nossos treinos são extremamente pontuais, né? O treino começa às 18, ele começa às 18, ele não começa nem às 17h59, nem às 18h01, ele começa às 18, porque ele tem que acabar às 18h50, porque 19 tem que começar o treino. Então, tudo isso faz parte do nosso método. É ser pontual, é trabalhar aspectos técnicos, as diferenças que a gente tem que trabalhar dentro de sala quando a gente tem aluno experiente e aluno iniciante. Então, a gente tem um método hoje formado para atender o aluno e também temos um método para formar professor. Porque o nosso negócio, como qualquer outro, a gente identificou um gap, que eu acho que é geral, que é mão de obra, né? Hoje, todos os nossos professores foram formados ou foram lapidados dentro de casa, né? Então, isso aí de novo, sem gente, a gente não consegue operar.
Então, a gente tem sim um método, né? A gente tem processos na área administrativa, financeira e comercial, né? A gente conta com apoio, sim, por mais que eu seja formado em contabilidade, a gente tem um contador externo para também ter um elemento de governança, né? Falando assim um pouco do ambiente desses da Big Four, que a gente foi educado, que eu vivenciei bastante tempo. Na área técnica, a gente tem processo, a gente tem a nossa metodologia, ela está formalizada. No ano retrasado, a gente rodou, inclusive, um curso para explicar a nossa metodologia para outros treinadores, de forma que eles possam usar a nossa metodologia. Então, a gente tem um curso hoje que a gente ensina outros profissionais que trabalham com boxe como a gente trabalha. E agora, esse ano, eu acho que, aí já comentando em primeira mão aqui, né? Março agora, a gente vai fazer um curso que é o Celtic Fight Experience, que é para professores poderem se reciclar conosco no nosso método, não é para formar professor, é para eles entenderem o nosso método e vivenciar isso também como aluno. Para ele entender como é que a gente faz a administração do aluno ou a condução do aluno em sala de aula. Então, esse é um produto, né, que a gente vai estar lançando também esse ano, da questão relacionado Sim. ao método. Né? A cultura do troço, né? Que bom. Vocês estão criando uma cultura própria, é isso? De novo, né, Sérgio? A gente criou um negócio. Sim. Né? E esse negócio ele tem processo, ele tem padrão, né? Enfim, e a gente acaba, com essa procura, com o pessoal nos procurando, a gente acaba vendo que o nosso método tem valor. Né? Que a gente não trabalha com empirismo, a gente trabalha com Se um pouco de vocês ciência aplicada também na área de treinamento. agregam valor ao negócio. Porque a questão da luta ela tem uma especificidade que o professor de luta ele não precisa ter formação. Tem uma briga do CREF hoje com relação a esse tema. Só que o nosso coordenador técnico, ele é formado em educação física. Ele tem pós-graduação em biomecânica. Então, o nosso método, ele tem uma bagagem de ciência agregada nele. Sim. Né? A gente estimula os nossos professores a cursar educação física, mesmo que eles não sejam obrigados. A gente dá um adicional para todo mundo que quer fazer o curso superior de educação física, a gente dá um adicional no salário. Para estimular o estudo. Sim. Porque para a gente também é importante, como empresa, ter professores que tenham conhecimento da ciência, né? da ciência do movimento, enfim, né? Da questão da educação física ali. Então, tudo isso acho que são pequenos elementos que são conectados ao nosso negócio e também ao nosso método. Que a gente entende que quanto mais capaz for o nosso professor, mais condições ele vai ter de transmitir ou aplicar o nosso método na prática. Perfeito. No boxe, né, e em outras lutas, o mestre é a figura central. Como equilibrar essa cultura tradicional com a gestão profissional de pessoas nesse mundo corporativo, né? Sabe que essa pergunta do mestre ela é muito boa, né? Porque o boxe, ele não é uma arte marcial, ele é um esporte de combate. Sim. Né? O mestre que a gente fala, assim, o mestre, o sensei, né? No judô, no jiu-jitsu e tal, que eu pratico também, tem aquela adoração ou idolatria, né? Quase como se fosse uma religião, assim. É verdade. No boxe a gente não tem. Porque como o boxe é um esporte de combate, a gente tem duas figuras. É o professor e o aluno. Então a gente não tem a figura do mestre como tem nas artes marciais. Porque a arte marcial tem a graduação, né? Tem a faixa, ou tem a questão do Muay Thai, que tem o bracelete, que eu não me recordo o nome agora. No boxe não tem isso. Né? Então a gente procura, sim, usar alguns ensinamentos da arte marcial para dentro do boxe, mesmo o boxe não sendo uma arte marcial. Né? O boxe ele tem duas figuras, é o professor ou o treinador, né? Que a gente chama assim, e o aluno. Porque não tem graduação, não tem assim, faixa branca, faixa azul, faixa roxa, não tem nada disso. Então, por isso, né, que é importante a gente ter o professor na sua essência, né, na figura bem capacitada para poder passar o conhecimento para baixo para o seu aluno. Né? E o que a gente procura, onde é que a gente se inspira na arte marcial, especificamente falando, são nos valores. Né? O valor da disciplina, é o valor da hierarquia, é o valor do respeito. Né? Isso tem nessas artes marciais que são milenares, enfim, eles já têm essa cultura muito enraizada, e a gente procura trazer isso para botar na nossa cultura também. Né? Essa parte boa dos outros esportes. Tanto que tem uma entrevista bem interessante assim, do Rickson Gracie, né? Que é um cara do... Esse sim é um mestre do jiu-jitsu, né? Literalmente todo mundo que acompanhou MMA, enfim, conhece. E ele está com uma doença degenerativa e ele tem uma entrevista que ele faz com a Kira Gracie. E ele fala que ele está desenvolvendo agora um método que é o jiu-jitsu invisível, que é o que ele cita, né? Porque ele fala assim, o guerreiro, esse cara vai treinar em qualquer lugar. Agora, ele chegou numa fase de uma vida que ele está se preocupando com os homens mais frágeis. Então, o que ele fala sobre o jiu-jitsu invisível?
ele quer levar o jiu-jitsu para aquele cara que quer ser um melhor pai, para aquele cara que quer ser um melhor empresário, ou aquela mulher que quer ser uma melhor mãe, né? Ou quer se tornarem melhores pais, enfim, para trabalhar com outros valores. E essa entrevista dele é bem interessante, e a gente pegou esse conceito e trouxe para o boxe. A gente quer que as pessoas que frequentam a academia, como eu falei anteriormente, saiam de lá melhores que entraram. Seja um melhor pai, ou um melhor profissional, ou tá com algum problema pessoal e sai de lá menos estressado, né? O boxe, ele tem uma vantagem, entre aspas, que tu treina os 50 minutos ou uma hora de luva, tu não tem acesso ao celular, né? Então é uma hora que tu vai estar ali de cabeça, corpo e mente presente, que tu não vai ter uma tela concorrendo, né, com a tua atenção. Então a gente pega um pouco, fazendo esse paralelo da questão da arte marcial, né, esses conceitos assim de disciplina, hierarquia, respeito, traz para dentro do nosso negócio e também procuramos embarcar essa questão que nem eu dei o exemplo do Rickson Gracie, né, do Jiu-Jitsu Invisível, que é onde ele quer tornar as pessoas melhor através do esporte. Esse também é uma missão nossa de negócio, né, é tornar as pessoas melhor através do boxe. Muito bem. Felipe, se tu decidisse assim, expandir ou franquear, né, o teu modelo de negócio, tu achas que a tua base em contabilidade facilitaria a montagem de um business plan atraente para o investidor exterior? Assim? Sabe que total, né? A contabilidade e a administração dá muita experiência para a gente estruturar isso. Foi um dos pilares do nosso próprio negócio, né? É montar um negócio, que nem eu comentei anteriormente, que a gente consiga replicar. Tá? E quando nós criamos o Celtic Fight, abrimos em novembro de 2021, estava no nosso planejamento que o ano de 2025 ia ser o ano da expansão. E por que estava? Porque chega algum momento nesses pequenos negócios onde a gente se enquadra, que às vezes pega outras cartas, bagunça as cartas que estão na tua mesa e tu tem que pegar o teu barco, a gente brinca no nosso jet skizinho e reposicionar. Então 2025 era um ano que nós íamos abrir a segunda unidade. Estava tudo certo e nós já estávamos procurando ponto, inclusive, né? Mas aí veio a notícia da venda na nossa sede principal, que era Nova York. Então tivemos que mudar o plano, né? A João Valig, ali, a nossa unidade atual, que fica próxima a Guatemi, era a região que nós tínhamos vontade de abrir a segunda unidade. Então quis o destino que nós fechássemos na Nova York e abríssemos na João Valig. Mas isso não inviabilizou a expansão, né? Desde o início, assim, falando da questão de bagagem, processo, enfim, eu brincava com os sócios, né, que desde o primeiro dia que a gente abriu a academia, eu tinha condição de apresentar ela no Shark Tank. Porque como a gente tem todos os processos, tudo formalizado, indicadores, números, a contabilidade, a gente fecha todo ano, eu não teria dificuldade nenhuma de apresentar ela para investidor, para quem quisesse, né, entender o nosso negócio. Mas voltando à tua pergunta, Sérgio, os 2 cursos superiores, na verdade, ajudam, sim, né, e muito, e nós vamos expandir, né? O plano só ficou um pouco em stand-by, mas a gente já tem 2 portas abertas, né, para abrirmos não uma, mas sim 2 unidades em outra cidade, né? E estando certo, eu faço questão de voltar aqui e contar. A gente deseja, vai Mas ter. A gente voltar em primeira mão, Lógico. porque vai ser um projeto bem desafiador para a gente, né? Eu acho que vai ser o próximo passo da questão da nossa maturidade quanto empresa, né? Porque hoje é muito fácil nós fazer uma gestão de um ponto único. Sim. O processo, ele é todo na mão, né? Nada escapa, nada foge. Agora, quais são as dores de cabeça que a gente vai ter numa segunda, numa terceira? A gente não sabe ainda, né? Por mais que a gente tenha os processos desenhados, tudo muito bem definido, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, de fato, isso vai ocorrer, né? E eu espero, né, eu e os meus sócios, que da forma como a gente desenhou e o nosso negócio roda hoje, a gente não tenha grande dor de cabeça. Serão filiais ou franquias? A nossa ideia de expansão, Martina, num primeiro momento, é filial, tá? É abrir com um sócio operador. Tá? Esse é o modelo que a gente definiu prioritariamente para a expansão. A gente quer estar em todas as primeiras unidades de forma majoritária, né? Mas a gente quer que tenha um operador local. Perfeito. E o nome do clube carrega o termo social, né? Como tornar um projeto de impacto social sustentável financeiramente? Olha, eu acho que vai lá no nascimento do projeto. É um bom primeiro tu ter bons sócios, né? Sócios com as expectativas alinhadas,
depois tu montar e investir bastante tempo no teu planejamento, né? É não pecar nessa parte, porque eu acho que tudo que a gente consegue prever com uma certa antecedência nos diminui o problema futuro, né? Então, bom planejamento, bons sócios, a questão de boa precificação. A gente fez bastante estudo de mercado, bastante mesmo, não se comparando só com clubes de boxe, mas com escolas de jiu-jitsu, clubes de futebol, porque na verdade a nossa escola ela não é uma escola focada em competição. Então a gente vende um lifestyle ali. E isso amplia a tua gama de concorrência, né? Então quando a gente quis se posicionar como um clube de boxe ou um social club, um clube que tu te sinta à vontade de treinar ou te desafiar, tu abre o teu leque de concorrentes. Então a gente acabou estudando muita coisa, né? Muitos esportes, inclusive, e eu acho que o grande segredo é os 4 P's do Felipe Kotler lá, né? Preço, praça, promoção e produto. Esses 4 a gente nunca pecou em nada, a gente sempre estudou bastante. E tudo isso combinado, a gente bota num mixer ali, acho que a gente acaba fazendo um projeto sustentável, um projeto que financeiramente é viável, é um projeto saudável, né? Para a gente como sócio, a gente tem que ter um projeto saudável. Então, acho que são vários componentes que a gente consegue elencar ali dentro do negócio. Perfeito. Considerando essa tua experiência, né, com sistemas de informação, né, como é que a Celt5 utiliza a tecnologia de apps, CRM, automação, enfim, para melhorar assim a retenção de alunos e a experiência com o cliente, assim, né? Tu sabe, Sérgio, que no início, como eu falei, a gente fez uma RFP, né, para selecionar o sistema e um RP que cobrisse toda a nossa operação mesmo, a gente não conhecendo de fato como rodaria essa operação. E ficamos entre 2 sistemas. E qual foi o diferencial na época que a gente optou pelo sistema que a gente usa hoje, não o concorrente? É que ele nos dava um aplicativo personalizado. O que é um aplicativo personalizado? Era nós termos a possibilidade de embarcar tanto na Google Store, quanto na Google Play, desculpa, quanto na Apple Store, um aplicativo do Celtic Fight Social Club. Então, hoje a gente tem um aplicativo que vocês, como aluno, tu acessa o aplicativo, tu tem acesso a grade de horários, tu tem acesso a uma micro rede social fechada que a gente coloca anúncios ali, né, temas de relevância, né? Por exemplo, esses tempos nós ficamos sem luz no bairro. Então, a gente avisa os alunos por WhatsApp, obviamente, mas uma forma é tu agendar o teu treino e tu ver uma mensagem no aplicativo. Estamos sem luz. Entendeu? De forma que tu não perca o tempo. Sim. Porque daqui a pouco tu é um médico, tu é um dentista, tem bastante profissional da saúde treinando conosco. Tu fechou a agenda, né? Ou um cliente teu desmarcou o atendimento. Tu vai deslocar até a academia para chegar lá para ter a surpresa de que a academia não tem luz. Né? Então, assim, a gente tem primeiro, a gente tem um sistema, um ERP, que toda a informação ela anda ali dentro. No momento que o cliente se cadastra como uma oportunidade, que ele não se tornou cliente nosso ainda, a partir daquele momento, ele transita só ali dentro. Então, a gente consegue ter o histórico dele todo dentro de uma plataforma. A gente tem aplicativo para nos comunicar com o cliente, né? A nossa plataforma ela tem a app. Nós temos CRM, né? Mas onde é que tudo isso se conversa? É na avaliação, que nem a Martina me perguntou lá no início dos indicadores. Né? Eu avaliando o churn, que é o cara que não renova, eu estudando o ticket médio, eu vendo o LTV lá, que é o tempo de permanência que esse cliente fica comigo. Tudo isso a gente avalia toda a semana. Nós temos uma reunião de sócios que é toda quinta-feira, onde a gente passa todos os assuntos. Né? E a gente entregando isso para o cliente, né? Aplicativo, atenção. Hoje o ser humano ele é carente de atenção, né? Então a gente tem um outro ativo intangível que é dar atenção, né? Tô entregando aplicativo, uma boa experiência, atenção, um bom vestiário, bons equipamentos. Eu acho que tudo isso combinado, tu acaba entregando uma experiência que o cliente acabe vendo o valor, né? E dando, né? E ficando mais tempo conosco. Então a nossa questão de sistemas de informação, ele tem uma parte que é digital e outra que é analógica. É analógica, que é muita informação que a gente capta na informalidade, na vivência do social club que a gente fala. Para vocês terem uma ideia, a gente tem um refrigerador dentro da academia, que a gente tem água, isotônico, energético e tem cerveja. Tem alunos nossos que às vezes vão lá e não treinam, vão lá para tomar uma cerveja no final do dia, porque eles querem desestressar, ou estão com problema, ou estão com... Enfim,
chega quinta-feira e sexta-feira da noite, agora em dias mais quentes do verão, tem gente que antecipa o treino, treina, em vez de treinar das 19 às 20, treina das 18 às 19 para tomar uma cervejinha no final do treino. Então, o ambiente é diferente, né? Então, essa é também uma informação que a gente tem, que não está dentro do sistema, né? Que faz parte do ambiente, da cultura, enfim, acho que acaba sendo um combo, vamos dizer assim. Tudo bem. Interessante. E quem é o cidadão Luiz Felipe Regadas? Ele é um sonhador, eu acho. Se eu tivesse que me definir hoje, né, eu realizei um sonho, né, que era trabalhar com esporte, coisa que eu sempre gostei, né? Procuro hoje, na questão de negócio, ser uma liderança inspiradora, né? Quem trabalha comigo, ele sabe que a gente já trabalhou também, que eu procuro guiar por exemplo e não por autoridade, né? Então acho que isso é bem importante. Um cara que é muito grato pela família que tem, né? Tenho esposa, tenho filho, tenho pai, mãe, padrasto, tio, todo mundo, é uma família muito unida, né? Como diria o jargão aquele da grande família. E ele tem ainda um objetivo na vida, que é impactar mais vidas, né? Eu acho que esse é o grande segredo assim, do nosso negócio, né? A gente usar o box como um meio e não como um final. Que pessoas entrem lá, se sintam bem. Já impactou algumas vidas, tem várias histórias bacanas para contar. Hoje a gente tem um sócio que era o nosso faxineiro, né? Então ele começou na faxina, é um menino que trabalhava numa academia como prestador de serviço. Nós queríamos abrir a academia sempre pensando na experiência do cliente. A gente sempre quis ter um ambiente limpo e organizado. Já é um projeto social, né? De certa forma. Eu tenho essa vontade de ter um projeto social. Eu acho que não chegou o momento ainda por uma questão de tempo, né? Mas ele acabou sendo para nós um grande exemplo, né? Porque ele começou conosco, a gente trouxe ele de uma terceirizada. Ele trabalhava numa academia literalmente como faxineiro, né? Isso não é uma questão pejorativa, mas... Sim, sim. E o que ele nos comentava bastante é que ele passava, as pessoas não davam bom dia, boa tarde, ele vivia à margem daquele ecossistema. O pessoal nem via. Né? O pessoal não olhava para ele. E ele começou conosco na faxina. Eu falei, cara, a oportunidade que a gente tem é para tu organizar a academia. Mas eu falei para ele, se tu quiser a oportunidade, a gente vai te dar. Então essa história ela é bem legal, assim. E eu falei, a academia ela é relativamente simples de manter limpa e organizada, mas se tu quiser aprender, né, a questão do box, pega o tempo que tu tá disponível, em vez de usar o celular, o maldito celular, né, que concorre com a atenção, com tudo, presta atenção como é que nossos professores dão aula. E ele começou. Eu vou simplificar a história, porque a história ela é longa e ela é bonita. E aí a academia começou a aumentar o número de alunos, e o nosso professor começou a usar ele como se fosse um assistente, mas era só para explicar o que cada aluno ia fazer em determinadas estações de treino. Ele não tinha responsabilidade técnica nem nada. Era só para não ter um telefone sem fio. Essa era a função dele, era evitar o telefone sem fio. E ele começou a treinar boxe, começou a fazer o telefone sem fio. E aí o Felipe Honorata, que é o nosso coordenador técnico, pegou ele, botou embaixo da asa dele e começou a ensinar ele os conceitos de, vamos falar, manopla, enfim, aspectos mais técnicos do boxe. Então, a gente admitiu ele em novembro de 2021. Outubro de 2022, ou novembro de 2022, ou seja, passado um ano, a gente teve que demitir ele para ele sair da limpeza e se tornar professor. Então, hoje, ele é um sócio nosso da academia. A gente deu para ele um percentual da academia. Olha e só. hoje ele é nosso sócio. Então, é a primeira vida que a gente pode dizer assim que foi grandemente impactada pelo nosso negócio, né? E eu falei para ele, agora a tua missão é fazer para os outros o que a gente fez contigo. Perfeito. E hoje ele é o cara que treina os nossos professores. Hoje a responsabilidade técnica dos professores é dele. E não é mais do Felipe Honorato. O Felipe Honorato hoje ele pensa conosco, com os outros sócios, em expansão, em melhora de método, em como é que a gente pode fazer outras coisas pro negócio. E o Cleiton, né, o mais conhecido como Credzinho, né, com o apelido dele lá, ele sim é o responsável por formar os professores para retribuir aquilo que o Honorato fez para ele retribuir para os outros. Como é o nome dele? Cleiton. Cleiton. Beijo pra ti, Cleiton. Vamos fazer um podcast com o Cleiton contigo. Chama ele, a Vamos história fazer. dele é inspiradora. Então foi a primeira, ele foi assim, o nosso laboratório social, né, vamos falar assim, né, que era pegar um menino que, a gente até brinca com ele, né, ele não sabia falar, ele abria a boca, não saía nada, né, era tímido, assim, era introvertido, vamos falar assim, e hoje na academia ele é uma celebridade. Olha aí. Literalmente, assim, o pessoal... Então a Celtic Fight não
Não luta para o nocaute, luta para erguer vidas e não para pra- jogar no tatame, né? pra Não melhor- derruba, Para melhorar levanta. vidas, né? A gente não sabe em que aspecto. Pode ser da questão mental, pode ser da questão física, né? Nesse caso dele, né? Ele comenta que ele não tinha perspectiva de vida nenhuma de onde ele veio, né? Claro. E ele não tinha. Ele falou assim, cara, eu achei que eu ia ser um prestador de serviço a vida toda, não tinha muita coisa. E hoje ele é um professor de boxe, né? Então a gente deu uma oportunidade e a gente espera em breve ter mais histórias para contar, tipo essa aí do Cleiton. Ah, com certeza. Muito bom. Bom, Felipe, eu queria deixar aqui um profundo agradecimento à tua disponibilidade de estar aqui conosco, mostrando esse teu lindo projeto aí, porque isso é mais do que um empreendimento, né? A gente vê que tem É um projeto né? social. É quase um projeto social. Tem, né? tem um quê de tem um- social. Nem que Então, seja, não né? deixa de ser uma startup. Né? É. É uma proposta completamente assim diferente, né? E eu acho que as pessoas vão perceber isso nas tuas palavras aí. Então eu quero certeza. deixar esse profundo agradecimento aqui, deixar aqui um grande abraço para o meu amigo lá, Luiz Felipe Meneghetti Regadas, que vai ver o programa. Vai tá? ver, vai estar ansioso. Vai Né? estar ansioso, tá ansioso. Que foi meu instrutor na infantaria lá, e que a gente tem uma grande, vamos dizer assim, um grande carinho por ele aí, né? Um grande amigo. Tal pai, tal filho. É, Então. Ai, Posso fazer um convite claro, por Claro, favor. para quem for nos assistir? Olha pra lá ali, ó. Então, quem estiver nos assistindo, né, entre em contato conosco. Pode ser pelo nosso Instagram, que é o Celtic Fight Social Club, ou pelo nosso WhatsApp, que também está disponível no Instagram. Quem falar que assistiu eu aqui junto com o Sérgio e com a Martina, Quem se inscreveu? Quem se inscreveu? se inscreve no canal. Se né? inscreve. A gente vai ver se está inscrito no canal É mesmo. isso aí. Tenho como ver. Tenho como A ver. gente conversa, vê se ninguém vai estar nos aplicando ali. Vamos, não vai aplicar. Aí nos chama no WhatsApp, faz aula experimental e os primeiros 5 telespectadores, vamos chamar assim, né? Que acho que é quem assiste Sim. o podcast, Com acho que é assim que certeza. enquadra. Vai ter um mês e é só falar que o Luiz prometeu e a gente vai cumprir lá. Pode tirar um mês de graça, os primeiros 5 que nos procurarem, a gente vai estar dando. E aí o pessoal vai poder comprovar tudo aquilo que eu falei aqui, né? Para ver se a gente melhora ou não a vida das pessoas. Vão comentar no episódio aí, ó. Vão começar vitoriosos no podcast Bastidores da Vitória. É isso aí. E eu tô com outro projeto no forno também, Opa, Opa! né? E aí quando ele nascer, já vem eu aqui. vou avisar vocês. Claro. Porque esse ele tá passando pelo mesmo processo que o Celtic Fight passou. Ah, Ele tá em fase de confecção de marca. tá sendo gestado. Tá sendo. Tá sendo gestado. Não tem nada a ver com esporte, é de um outro segmento. Ali. Não dá para dar um spoiler aí. Olha, eu já tô achando ele quase um vereador aí. Eu tô vendo 2028 aí. Ele anda numa via similar ao do Celtic Fight. O nosso é uma academia, né? Um clube de luta. Então a gente, vamos falar assim, que a gente se enquadra no mercado de wellness, vamos falar assim. Esse também se enquadra no quesito wellness, mas é de outro segmento. Não é de luta. E o spoiler que eu posso dar é de gastronomia. Olha, interessante isso. interessante. Legal. Bom, gostei Mas, tia, disso aí. não posso deixar também de mandar um abraço aqui pro teu tio, né, tia? O Elias, que foi quem indicou Olha. Boa o noite. Luiz Felipe Obrigada, pra vir aqui, né? obrigada, tio Elias. Valeu. É, isso Sobrinha é aí. legal. Aliás, Gostei. eu tinha convidado ele para vir aqui, mas ele correu da raia e mandou o sobrinho, né? Ah, mas, tu vê. mas nós fomos Mas enriquecidos tá bem, com a tá presença bem dele. representado. né? Trouxe uma cultura muito interessante. Mas Muito esse legal. segundo capítulo que eu comentei desse segundo projeto, ele tá comigo. Ah, A gente tá junto. A gente tá desenvolvendo junto. Então já deixo aqui o convite para tu vir aqui lançar o novo projeto e Vem. também quando Vai sair a nova Celtic Fight, tu vem aqui de novo Aí também. a gente tem 2 compromissos. Um é esse novo projeto Isso. e o segundo é da expansão. Quando a 3 expansão- também, tem o menino lá, o Cleitinho. É Cleiton? Cleiton. O Cleiton. Tem que trazer o Cleiton Cleiton aqui, vem é também. verdade. Vai ficar tímido, mas vai gostar. Depois que A ele gente se tá- solta, é difícil segurar ele. Nós vamos Só dar tem- um jeito, né? Tem que ver como é que vai ser o nome do programa, né? Não vai ser derrubando oportunidades. Aproveitando. Legal, Pode muito ser bom. alguma coisa com nocaute. Nocaute. Ele a gente vai fazer alguma analogia com nocaute. Perfeito, mas muito obrigada, foi um prazer e até o próximo. Eu que E agradeço. você que ficou até esse momento no canal, eu sei que você já está nocauteando todos os seus problemas e está inscrito. Então, curta, comente, compartilhe e até a próxima semana. Muito obrigada. Então, pessoal, acesse vitoriaconsultoriapolitica.com.br e venha construir sua vitória com a gente. Podcast Bastidores da Vitória, toda quinta-feira um novo conteúdo, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria Política, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, lideranças do Brasil.